Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor Jesus e glórias a Deus por isso, né? Que o Espírito Santo venha falar tremendamente no seu coração. Palavra essa que não é minha, não é sua, mas sim do Deus vivo. Então, vamos estar falando hoje, antes de entrar no assunto que nós vamos estar falando, em primeiro lugar quero dizer que meu nome é Pastor Sérgio Freitas, pertenço ali à Praça da Bíblia, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, onde o pastor presidente é o pastor Levino Fernandes, né? E mais uma vez eu digo, e não vou me cansar de dizer, que pela graça e misericórdia de Deus, estou ali à frente colocado por Deus pelo trabalho na congregação do Camargo, uma congregação abençoada em nome de Jesus, né? E que mais uma vez eu digo também, passando essa pandemia, você é convidado para estar lá junto conosco, uma igreja simples, humilde, mas bíblica e cheia do poder de Deus, para a glória do Senhor, né? Então hoje nós vamos estar falando de algo que eu acredito que praticamente ou essa semana ou na próxima semana que vai entrar, muitos cristãos vão estar participando, que para mim é o culto mais importante que existe. Qual é? A ceia do Senhor, né? Ceia essa que não foi instituída por mim, não foi instituída por homem algum, mas sim pelo próprio Senhor Jesus, né? E vamos estar falando mais uma vez, como Paulo fala, né, nas suas cartas, não me canso de repetir as mesmas coisas, então sempre eu vou estar falando sobre isso, porque é algo importante, né? E a palavra do Senhor é maravilhosa. Então vamos estar lendo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes coma desse pão e beba desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria indignação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntei para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que nós temos que entender. Paulo aqui, ele já deixa bem claro, assim como eu também vou deixar claro para você, no verso 23, ele fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está falando o que é? Isso aqui, tudo que ele escreveu, que ele vai passar aqui, às vezes pode ser um pouco pesado para alguns, mas é o que Deus pediu para ele fazer. E é a mesma coisa que eu falo para você, não foi eu que escrevi, muito menos Paulo, mas sim direcionado pelo Espírito de Deus para a minha vida e para a sua vida, aonde que nós temos que entender a respeito da ceia do Senhor, que é o banquete da graça, né? Que é uma ceia maravilhosa e que, infelizmente, a igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada na área dos dons espirituais. Só para os irmãos terem noção, essa igreja tinha todos os dons e era uma igreja rica, rica mesmo. Mas ao mesmo tempo, essa igreja tinha muitas coisas erradas dentro dela, mas graves, coisas graves mesmo, que nós vamos pontuar aqui e aprender aqui. E ao ponto dessa igreja, né, que é assunto para outro dia, essa igreja ela deixou Paulo passar necessidade, só para os irmãos terem noção. E uma igreja um pouco avarenta também, né? Mas enfim, vamos ao que interessa, que é a respeito da ceia do Senhor, né? Primeira coisa, o verso 24 diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse:
esse é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E tendo dado graças. Então nós já aprendemos aqui que a ceia não é como alguns pensam, que é como se fosse um funeral, ou como se fosse algo triste. Não, a ceia é uma festa. E quando o Senhor Jesus, algo me chama muito a atenção, quando o Senhor Jesus estabeleceu a ceia, que foi uma festa, ele tinha acabado de ser traído por um dos seus melhores amigos, que era Judas. Eu fico perguntando às vezes, qual será de nós que iria fazer uma festa após ser traído por um grande amigo, né? Esse Jesus é maravilhoso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, mais tarde, no verso 25, ele estabeleceu também o cálice, né? E assim, Paulo vai estabelecer a prática da ceia de uma maneira correta, onde nós vamos entender, abordar alguns assuntos aqui, até um pouco delicado, mas examine com a tua Bíblia, né? Faça e não leia só um texto, leia o contexto, faça uma exegese bem feitinha mesmo, né? Que nós vamos entrar em um assunto polêmico aqui às vezes, né? Então nós aprendemos muito aqui. Paulo recebeu do Senhor, glórias a Deus. Mais uma vez eu digo, né? A ceia é uma festa, é algo maravilhoso. Decora aí, a ceia é uma festa e é uma ordenança, é um sacramento. Por isso que para mim ela se torna o culto mais importante para um cristão, né? Glórias a Deus. E nós aprendemos também uma coisa: temos que ter a ceia para olhar para vários lados, mas principalmente olhar para trás. Olha o verso 24, fala assim: e tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, entregue a vós, fazei isto em memória de mim. Por que fazer isso em memória de mim? Para lembrar o que Jesus fez na cruz do Calvário por você e por mim. Era eu e você que era para estar naquela cruz, mas ele fez vicariamente. O que é vicariamente? Substituiu eu e você. Que amor é esse? Louvado seja Deus, glória a Deus, que amor que é esse? Deus maravilhoso. Então, foi vicariamente. Então nós temos que olhar para o passado. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Verso 26 diz assim: pois todas as vezes que comerdes pão e beberdes cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olhar para quê? Para o futuro. Que futuro que é esse? O que a igreja, o que eu ou você tem que estar mais ansioso esperando? O arrebatamento da igreja. Olha que culto importante, né? O arrebatamento da igreja. Então temos que olhar, né? Até que ele venha, ele vai voltar. Pode muitos falar para você, muitos dizer que não, mas ele vai voltar. E outra, eu te digo mais: espere ele agora, hoje, não espere ele para outro dia, não. Louvado seja o nome do Senhor, né? E a meta da igreja é esperar o arrebatamento. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluias, glórias a Deus. E além de olhar, né, para o futuro, olhar para trás, de olhar para frente, com o arrebatamento, para trás, o que Jesus fez, ele pede também para olhar dentro de nós. Vamos ver o verso 27, fala assim: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não podemos se assentar nessa mesa. Se há um banquete da graça, a ceia, não podemos se assentar nessa mesa de qualquer maneira. Eu não tenho o direito de olhar para o meu irmão A, B. Eu tenho o direito de olhar para mim, avaliar como que eu estou para essa ceia, para participar. Hoje é uma banalização muito grande. Pessoas visitam igrejas, pastores liberam para servir ceia para aquela pessoa, mas será que isso pode? Será que isso é aprovado, sendo que é o culto mais importante, né? Algo para se pensar, né? E vamos chegar já num consenso aqui. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando você avaliar assim: eu não vou participar da ceia, não pense você que você está exímio disso aí. Se Jesus voltar, você fica. Entenda uma coisa: você não pode fugir da ceia por causa do pecado. Você tem que fugir do pecado por causa da ceia. Então conserta o teu altar, não fique sem participar da ceia. Não pense você: eu não estou bem, não vou participar da ceia, Jesus entende e eu vou ficar aqui por a minha casa mesmo, e se Jesus voltar eu subo. Mentira. Isso é uma coisa que o diabo mente para muitos. Não caia nessa falácia de maneira alguma, né? Aleluias, glórias a Deus. Eu te faço outra pergunta, que serve para mim e para você.
Se a ceia é uma festa, como nós aprendemos aqui, nas Escrituras Sagradas, não é opinião minha, mas se a ceia é uma festa, né, eu vou te fazer uma pergunta. Eu conheço o dono da festa? Eu tenho intimidade com o dono da festa, que é o Senhor Jesus, né? Eu tenho vida para participar da ceia dessa festa, né? Tenho um apetite espiritual, o meu coração arde de vontade de estar ali na ceia do Senhor. Há isso dentro de mim, há isso dentro de você, chega a arder no coração de vontade de estar lá. Aleluia. A Bíblia fala assim, que é um costume, né? Era um costume judaico, é um costume também do Brasil, que eu acredito que seja um costume seu também e meu. Quando nós vamos numa festa, nós procuramos colocar a melhor roupa. Eu te faço uma pergunta: as suas roupas estão alvas como a neve? As minhas estão alvas como a neve, ou há alguma mancha, alguma coisa ali impedindo de eu participar, de eu ir nessa festa? Não, que as nossas roupas sejam alvas como a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né? A igreja de Corinto cometeu muitos erros. Havia facção, grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, e ninguém era de ninguém. Na verdade, o corpo estava dividido, né? Então, o que nós vamos ver aqui, né? Verso 28, o que fala? Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer esse pão e esse cálice. Examine você, veja como é que está a sua vida espiritual. Dobra o joelho e fala com o Senhor. Glórias a Deus. Aqui no verso 29, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é comer indignamente? Será que é só alguns pensam que é pecado isso aqui? Não, é um culto. Como eu disse, para mim é um culto, e biblicamente é o culto mais importante da igreja do Senhor Jesus, né? E eu, pela graça e misericórdia de Deus, eu aprendi da seguinte forma: como saber se nós somos dignos de algo que nós não somos? Jesus fez isso na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pagou esse preço lá. Só que, porém, em um culto de ceia, a pessoa tem que estar conectada, tem que saber que ali ela está ali pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por ela. Eu, quando era, pela graça e misericórdia de Deus, eu era líder, estava na liderança para servir os irmãos, diáconos, cooperadores ali na igreja sede, né? Eu pude ver muita coisa, não só na nave da igreja, como também lá fora. E um dia eu fiquei presenciando, né? E faço uma comparação até hoje. Estava presenciando lá fora, duas pessoas conversando, encostado numa grade, batendo papo. De repente passaram com o pão para servir, porque tinha muitas pessoas naquela noite, tinha em torno de quase 650 pessoas, e serviram o pão, eles tomaram e continuaram conversando, dialogando. E no entanto eu faço uma pergunta, né? Isso aqui é como se fosse uma parábola. Se estivesse nesse momento uma pessoa que estava em pecado, mas essa pessoa se consertasse com Deus e se consertasse com as pessoas e colocasse o altar em ordem naquele momento e participasse da ceia, quem estaria tomando indignamente ou dignamente? Biblicamente, aqueles dois que pensam que é santos, que estavam conversando numa grade, batendo papo, nem aí, nem ligando para o culto de ceia que estava correndo, eles estariam tomando indignamente. E aquele um que estava em pecado, mas se arrependeu, ouviu a palavra, confessou e tratou o assunto, ele toma dignamente. Porque a base do evangelho é arrependimento. E louvado seja Deus por isso, né? Aleluias, glórias a Deus. E agora vamos ver o verso 30, que é um dos mais polêmicos que tem. Se caso você não concordar comigo, é um direito seu, mas procure com calma, com bastante mansidão, ore ao Senhor, faça uma exegese na tua casa, faça uma hermenêutica, procure textos e mais contexto, procure entrar no consenso, porque eu fiz muito isso e estou fazendo, e cada vez que eu faço eu chego mais à conclusão que eu estou aqui, que eu vou passar aqui pelo entendimento da palavra, né? O verso 30 fala assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos, preste bem atenção, muitos fracos e doentes e muitos que dormem, né? Então, aqui nós podemos ver o que é. Vamos dividir em três etapas: fracos, doentes e que dormem, né? Fracos,
estavam desprezando toda a verdade do significado da ceia. Vamos pegar o contexto? O contexto está no 1 Coríntios capítulo 11, do 17 ao 22. Fala assim: nisto que vou dizer, não vos louvo, pois vós reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que, quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós diferença, para que os que têm aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Quando vós reuni no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. E não tende casas para comer, ou menos desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, eu vos louvarei? É claro que não. Então Paulo já começa corrigindo a igreja aqui. Por que normalmente nas igrejas, quando vai fazer a leitura para a ceia, começa, ao invés de começar do 17 ou do 1, não, começa do versículo 23. Porque aqui fala uma coisa: eles estavam em divisão, você pode ver, que eles não estavam reunindo para a ceia. Eles estavam cometendo um pecado grave aqui, grave, ao ponto de Deus mandar Paulo ir lá e corrigir eles. Que eles não estavam se reunindo para melhor, mas sim para pior, se embriagando, estavam bêbados, em plena ceia do Senhor, e comiam e deixavam outros sem comer, né? Havia acepção de pessoas, tudo aquilo que entristecia o coração do Senhor. Então, eles eram fracos fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Traz para os dias de hoje para você ver, se você não vê isso nas igrejas: pessoas fracas espiritualmente, fracas fisicamente e espiritualmente. Agora vamos ver doentes, né? Doentes, né? Tiago, capítulo 15, verso 16, fala dessas pessoas aqui doentes, fisicamente mesmo, né? Literalmente, 15, o verso 15, fala assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, a oração, né, do doente, que pede para chamar o presbítero da igreja, e esse faça a oração, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus, pode salvar um enfermo, né, e o que tiver cometido pecado ser perdoado, né, que estava enfermo por pecado, como alguns aqui estavam enfermos por pecado. E isso, será que não acontece hoje? Não vou falar 100%, claro que há enfermidades que vêm natural do corpo, mas tem enfermidades que vêm pelo pecado, pela desobediência. Pecado nada mais é do que desobediência, né? Criou-se um misticismo no meio evangélico, que pecado é só fornicação, adultério, né, ou assassinato. Não, abrange muitas áreas, e temos que tomar cuidado com isso, né? E aqui fala muitos que doente, e não discerne os elementos do Senhor, ali, né, que é o que aqui vão participar, que é o corpo, que é o pão. Aquilo para eles é nada, não significa nada. Já não discerne o que é aquilo lá. Não há aquele temor, não há aquele amor para poder participar da ceia do Senhor. Era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, né? Então, nós vemos aqui, e isso aconteceu com a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 17, fala assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha o que o Senhor Jesus fala: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles tinham uma visão deles, que eles eram ricos, que eles eram bem, porque lá essa igreja era uma igreja rica, e ali era um polo muito forte a respeito da fábrica têxtil, e uma faculdade de medicina, onde eles produziam também um colírio chamado pó frígio, que é onde vinha pessoas do mundo inteiro. Eles eram ricos mesmo, bastante. Jesus falou: vocês não são nada disso. E tinha a fábrica têxtil também, que eles eram muito fortes. Jesus falou para eles assim, ó: e não sabes que és um desgraçado, não tinha graça de Deus mais, e miserável, pobre, cego e nu? Misericórdia, né? Passando para os dias de hoje, será que não acontece isso? Olha aqui também, para nós ver, 1 João capítulo 2, capítulo 11, mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aí chega no momento que as trevas começam a cegar mais ainda, né? E agora, Miqueias capítulo 6, versículo 13: assim eu também te enfraquecerei, e ferindo-te, assolando-te, por causa dos teus pecados. Amados, temos que tomar muito cuidado. Agora, aqui que eu queria chegar num assunto que eu sei que alguns não concordam, respeitam a opinião, né? A teologia, ela tem o campo de discordância, desde que não entra para heresia, mas é a minha visão, né? É a visão que Deus me deu, de tanto o pouco que a gente tem lido a Bíblia, né? E eu cheguei nessa conclusão. E pela graça e misericórdia de Deus, eu acredito que, por enquanto, eu estou defendendo isso veemente. Fala muitos que dormem. Se foi dividido em 3 etapas, né? Muitos fracos, doentes e que dormem. Será que esse dormir aqui é espiritualmente novo? Ele está repetindo a mesma coisa no mesmo texto? Acredito que não. Aqui temos, né? Podemos cair em algo terrível, que chama o quê? Eufemismo, que é suavizar as coisas. Que é, vamos supor, querer florir algo que não é, querer deixar mais suave algo que não é tão suave. O eufemismo é para isso, né? Então, deixar mais light, e não é. A interpretação correta aqui é muitos que morreram. Deus tratou com essa igreja com morte física, sim. Ou se tratou, e nós vamos ver alguns contextos que Deus tratou. E não adianta, irmãos, faz parte do caráter de Deus. Resumir o amor de Deus, deixar o homem fazer o que ele quer, mas nem você como pai que é falho, eu como pai como é falho, nós não permitimos isso às vezes. E olha que nós somos falhos, né? Então vamos ver aqui alguns contextos onde nós podemos aprender, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 17: porque já é o tempo que começa o julgamento, entenda isso, começa o julgamento pela casa de Deus, a parte A. O julgamento de Deus começa pela igreja, pela noiva do Cordeiro, né? E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Misericórdia. Você já vai começar por nós, irmãos. Já começa por nós, né? Entenda isso, o julgamento já começa pela igreja, né? Vamos ver outra passagem aqui também. 1 Coríntios capítulo 5. Aleluias. Do 1 até o 5, fala assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê. Isto é, há quem abuse de mulher de seu pai. Estais orgulhosos do que deverias estar entristecido, para que fosse tirado de vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o qual tem tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, preste bem atenção agora, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, Deus entra com correção sim nessa área para salvar, né? Será que tem mais texto para isso? Qual que nós podemos ver? Atos capítulo 17, Atos capítulo 13, verso do 7 ao 12. O qual estava com procônsul Sérgio Paulo, homem prudente este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar o reto caminho do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas cairão sobre ele, andando à roda, buscando quem o guiasse pela mão. E então
o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Irmãos, eu estou citando o texto para vocês, igreja. Texto da época da graça, da igreja já, sabe? Da igreja. Tá? Olha, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar. Amados, Deus tratou com esses todos na área pessoal. Não é essa falsa graça que muitos estão ensinando isso aí não, que é só amor, é só vitória, né? Nós temos que ter uma vida de retidão no Senhor, buscar em Deus. Para isso que tem que buscar o Espírito Santo, buscar ter uma intimidade com o Senhor, uma vida de obediência no Senhor. E para nós poder estar resumindo, Atos capítulo 5, verso do 1 ao 10. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: disse-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela lhe disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. Época da graça, irmãos. Deus ceifando. E não foi porque ela nos zimou, ofertou, não é por isso não. Não que não seja uma obrigação de cada cristão, mas por mentira, tá? Obra da carne. Então, está aqui, para aqueles que pregam que a graça é só amor, que a justiça de Deus é só um amor que aceita tudo, é o contrário. É tempo de nós ser perfeito? Não, mas se aperfeiçoar no Senhor e buscar que Ele trabalhe em nós para depois usar nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amados, louvado seja Deus. Em Hebreus capítulo 12, é maravilhoso. Hebreus capítulo 12, versículo do 5 ao 12, fala assim, que fala de correção, irmãos. E a correção de Deus vem para o bem, não é para causar pânico ou medo em você não, é para nos ajustar, é para colocar no prumo de Deus, para nós ter uma vida correta. E aqui nós vamos aprender o porquê isso. E fala assim, aos Hebreus capítulo 12, capítulo 12, do verso 5 ao 12. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho, e filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ela fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, o Senhor te ama, o Senhor me ama, né? E açoita qualquer que recebe como filho. E se suportais a correção de Deus, que vos trata como filho, por que filho há quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, o qual todos são feitos participantes, todos que se dizem cristão e tem que ser cristão, sois então bastardos se tivessem disciplina, né? E não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles na verdade,
por um pouco de tempo nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece de ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O Senhor só corrige quem ama, e quem não tem correção vinda de Deus é bastardo, ainda não conheceu a Deus, não é filho. Então a ceia, meus amados, é algo maravilhoso. Deus trata aqui na área, em todas as áreas, e assim eu acredito que como Deus tratou com a igreja de Coríntios, que é a época da graça, eu creio piamente nisso. O caráter de Deus é imutável, de maneira alguma. Deus não mudou. Agora estamos vivendo outros tempos, mas Jesus mudou? A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu creio dessa maneira, eu tenho visto dessa maneira, já vi várias coisas que comprovam isso, vários testemunhos, né? Então o Senhor é maravilhoso, glórias a Deus, louvado seja o teu nome. Então participe dessa ceia maravilhosa, na presença de Deus, conserte o que é para consertar, peça perdão para o que tiver que pedir, se conserte. Jesus está para voltar, Ele vai voltar, querendo muitos aceitar ou não, Ele vai voltar. Tenha uma vida de retidão, uma vida na presença do Senhor Jesus, louvado seja Deus por isso. Conserte a tua vida, procure pessoas, não toma a ceia de qualquer maneira, sabe? Quando nós se sentamos numa mesa, que é o banquete, você não pode sentar de qualquer maneira, você tem que estar ali na presença do Senhor, né? E pertencemos a um corpo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pertence a um corpo, né? Romanos capítulo 12, verso 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Se uma parte do membro estiver doente, estiver enferma, todo o corpo vai ser prejudicado. Já pensou? Para e pensa. Pessoa ser prejudicada por causa de mim ou por causa de você? Não, não faça isso. Conserte o altar, medita nisso. E isso que eu falei aqui a respeito no final aqui, que Deus trata até com morte física, não é para colocar medo, mas é Bíblia. E temos que ter esse temor, sim. Eu não quero ser cobrado por omitir aquilo que tem que ser falado, né? E graças a Deus por isso. O Senhor Jesus nos ama. O Senhor Jesus é maravilhoso. Quem de vocês tiver mais de 10 ou 15 anos na fé, ou até menos, que já não viu alguém que oscilava na fé, vai, volta, leva de qualquer jeito e de repente se firma e Deus leva? Porque Deus prefere aquela pessoa salva de qualquer jeito que na terra. Então, porque aqui nós somos peregrinos, Pedro deixa bem claro. Então conserte a tua vida, conserte o teu altar, não deixa a pedra para trás não. Vai participar da ceia sim, mas participe de maneira correta, que o Espírito Santo ministre no teu coração, que você entenda essa palavra, que essa palavra entre no teu coração, na tua alma, tome conta do teu ser, que você remoa ela várias vezes. Palavra essa, como eu iniciei falando e termino falando, não é minha, não é sua e nem de Paulo que escreveu, mas sim do próprio Senhor Jesus, porque ele fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, participe do banquete da graça. Não fuja da ceia, não fuja da ceia por causa do pecado, mas fuja do pecado por causa da ceia. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.